São situações, nesses casos, do hospital, da delegacia e do assalto, extracotidianas, insólitas e até agônicas. O livro não tem essa vocação pacífica, né? Pelo menos eu não vejo assim. E há situações leves, é claro, há contos leves, há humor, né? O humor tempera tudo isso, há uma dicção ágil, eu pretendi que fosse pelo menos, né? Ao reescrever, eu pretendi sempre dar uma dicção rápida, né? Facilitar a vida do leitor no melhor sentido, né? Não ser prolixo, não ser excessivo, mas falemos de situações extracotidianas e deixemos Brasília longe disso. Agora, eu vi uma declaração recente do Ferreira Goulart que me chamou muito a atenção, ele dizendo, por que Ulisses é chato? Até acho curioso isso. Ele conta um cânone, né? Não, Ulisses é chato porque descreve a vida, né? E quem vai para a literatura quer a invenção, né? Então, quer dizer, é isso que daria o sentido mais árduo do texto do Ulisses, do James Joyce. Uhum. Agora, nessas situações que você fala, elas são inusitadas, elas quebram a regra do cotidiano, mas há elementos do cotidiano. Por exemplo, a opressão policial, a própria situação da busca da menina de rua, né? Quer dizer, o mau atendimento do hospital e tal. Quer dizer, como é que você trabalha também com essas duas frentes? A invenção e a realidade. Pois façamos uma retificação, né? O conto é um gênero próximo da crônica. Para o senso comum, a crônica trata sempre do cotidiano, né? Mas se você abre um Rubem Braga, para citar um exemplo clássico, ele está sempre partindo do cotidiano para chegar a alguma outra coisa, né? Então, talvez por isso os contos tenham sido associados de antemão, por quem não os leu direito, ou leu o livro em parte, à questão cotidiana. Agora, existem situações que me foram narradas, existem situações que foram vividas, existem situações imaginadas. Essas coisas se misturam, né? Há contos que foram baseados em relatos que eu ouvi. Por exemplo, o conto que se chama Estudo em Vermelho, e aí o Estudo em Vermelho, a gente está citando o Conan Doyle, né, e tal, narra um assassinato, né? Quer dizer, ao final há um assassinato. Isso me foi contado, né, por um parente, né, e eu procurei reproduzir mais ou menos segundo o roteiro que ele me contou. Agora, há momentos em que você parte de uma situação vivida, deforma aquilo, exagera, acrescenta ou tira elementos e transforma aquilo que foi vivido num conto, né? Então, eu acho que há duas formas de fazer, né? Porque o que é que você tem? Qual é a situação de partida para a decisão de escrever um conto? Você tem uma história na cabeça, né? Essa história pode ter sido contada a você, pode ter sido vivenciada por você ou pode ter sido observada, né? O importante é você ter esse fio de história, o resto é o trabalho da linguagem, né? Sem o qual a história não existe. Então, eu diria que há os dois elementos, sim. Há a imitação da realidade, reelaborada aí nas palavras, no texto, e há também a invenção, como no conto Messias, quando o sujeito sai disposto a atirar contra outra pessoa, né? Agora, uma coisa que eu percebi muito, o trabalho com os contraditórios, né? Há sempre o confronto com o oposto, né? Uhum. Quer dizer, é a classe média frente à pobreza, é a própria classe média frente à violência. Há essa coisa, solidariedade e a violência ali no mesmo conto, né? O próprio humor que há nos contos é um humor, até em determinados momentos, meio cáustico, né? Não é o humor, nem o humor, sei lá, desbragado, aquele humor nonsense, exageradamente nonsense. Uhum. Não, é um humor meio cáustico, meio... né? Não humor negro também, não é por aí, né? Mas é aquele um humor meio diluído numa certa ironia, talvez, numa ironia mais profunda, mais do que humor e ironia, né? Quer dizer, como eu trabalho com esses antípodas. Pois é porque o amargor está temperado pelo humor, mas o humor também se deixa temperar pelo amargor. Então, por exemplo, você tem uma situação, para a gente não falar só abstratamente, o sujeito sai de uma festa de Réveillon,
né? Já mamadíssimo, né? E resolve ir para uma região mais do que suspeita no centro de Brasília, né? Podia ser no centro de Salvador, ou do Rio de Janeiro, sei lá. Não creio que Brasília importe tanto, né? Porque essas situações são recorrentes em cidades diversas. Pois esse sujeito, de repente, é visto como um pato, né? E a moça que ele pretende levar para passear, na verdade, entra na danceteria e sai da danceteria com 2 ou 3 comparsas que vão cercar o carro em que ele está e vão assaltá-lo, certo? Quer dizer, o conto está mostrando um cidadão de classe média ingênuo, de certo modo. E ingênuo porque é autoconfiante demais. Então, ele vira motivo de humor da parte do narrador, né? Tem um narrador contando isso e esse narrador debocha do personagem, né? Embora em alguns momentos se identifique com ele. Então, eu diria que você tem razão, é isso mesmo. O que eu pretendi foi isso mesmo. Quer dizer, quando você tem um humor mais leve, como no conto Hilário e o Neoliberalismo do Amor, você tem um humor que tempera situações que, na real, são difíceis. Como, por exemplo, perder uma namorada de quem você gosta, não é uma situação agradável, né? Mas o humor vem sempre revelar aquelas insuficiências do personagem. É como se o humor fosse um convite a que o leitor preenchesse a distância que há entre o personagem, né, a consciência do personagem e a situação que ele vive, né? Quer dizer, se o personagem tivesse mais consciência de si mesmo, a história nem existiria, o problema nem se daria. Então o humor vem temperar, vem convidar o leitor a preencher essa distância entre a situação vivida e a consciência possível dessa situação. Acho que seria mais ou menos isso. Uhum. Agora, e a questão dos canhotos, né? Quer dizer, os personagens, eles fogem do estereótipo, né? Uhum. Eles são... há um certo exagero, digamos assim, na sua construção, né? Na intensificação das suas, digamos, deformações, entre aspas, né? Uhum. Quer dizer, isso também é intencional, né? Quer dizer, isso é a tentativa de se mostrar exatamente o avesso